E o patriarca Moyat tinha um método de ensino diferente do que o senhor estava habituado? Essa é uma pergunta muito boa, porque o patriarca Moyat, ele não tinha um método de transmissão. Por quê? Porque ele usava todos os métodos. É aquilo que ele chamava de vida Kung Fu, que é um método onde você cultiva o seu aprendizado 24 horas por dia, por justamente não ter um método específico. Então, enquanto você estiver convivendo com ele, ele está incentivando o seu aprendizado com base na sua vocação. E aquilo me impressionou muito mesmo porque, nesse período, quando eu fui ter esse primeiro contato, eu larguei a faculdade de Direito e comecei a fazer a faculdade de Educação Física. Tive a satisfação de estudar na Faculdade de Educação Física de Santo André, que a minha querida Fefisa, nossa querida Fefisa, que era um sonho que eu tinha, né, depois que eu entrei na faculdade de Direito, sabe? Eu falei que eu gostaria de estudar nessa faculdade, né, mas era uma coisa distante, educação física, o que eu vou fazer com a educação física, aquele preconceito que a gente tinha. E quando eu decidi seguir a carreira de artista marcial, então agora nada faz mais sentido do que estudar educação física. E foi uma satisfação muito grande, porque eu larguei meu preconceito de lado e pude estudar educação física, tive contato com pessoas maravilhosas na faculdade, uma faculdade que me trouxe muita alegria, né? Ainda que eu não pude, durante o meu período de estudante, ficar muito tempo estudando lá. Por quê? Porque eu estava nos Estados Unidos, aprendendo com o patriarca Moyat. Então tinha muitas situações onde só fazia prova, né? Mas a legislação me permitia isso na época. Mas depois eu pude iniciar a minha carreira docente, graças à professora Maria Rodrigues, professora na qual eu fui assistente, enquanto aluno ainda, um assistente informal. Eu tinha um pouquinho mais de idade que meus colegas, então ela me convidou para poder ser seu assistente, seu monitor, né? Depois disso, então, quando eu me graduei, ela fez questão de que a faculdade, ela era a decana da faculdade, fez questão que a faculdade me contratasse como seu assistente. E foi aí que eu comecei também uma nova carreira como professor universitário, né? Recém-formado, olha só, e acabei me virando professor universitário. Então, a metodologia do patriarca Moyat contrastava muito com aquilo que eu aprendia na faculdade, né? Então, isso foi muito interessante, porque com isso pude fazer um paralelo entre o que é uma educação escolar e uma educação Kung Fu. E com isso pude tirar benefício de ambos os aspectos. E será que o senhor pode nos dar um detalhe, uma história da primeira aula, primeiro momento que teve com o patriarca Moyat? Em primeiro lugar, nós não temos aula. Lembrando que a palavra aula é um local, né? Não é uma atividade. E com isso acho que até cabe mais aquilo que o patriarca Moyat fazia, porque para ele todo lugar era lugar para que se pudesse aprender alguma coisa. Então, desde quando nós saíamos para as atividades do dia a dia, até quando nós tínhamos nossa refeição, quer seja, né, no desjejum, lá o chinês ele não tem o café da manhã, né, porque toma chá. Então, ele tem um desjejum que nós chamamos de yamcha, que literalmente quer dizer beber chá. Temos o almoço, aquela coisa, e como eu convivia com ele, morava inclusive na casa dele, no segundo momento, primeiro momento eu morei, né, no próprio Moucun, no local de prática, né, no recinto marcial, para depois morar na casa dele. Então nós tínhamos refeições direto. E com isso eu tive que aprender uma série de coisas. Eu vou dizer algumas coisas simples, né? Comer com foco, porque eu era muito disperso, então demorava muito para comer. Dormir com mais qualidade, porque eu ia dormir menos. O patriarca Moyat dormia muito pouco. E eu, se eu não dormisse 8 horas por dia, estava destruído durante o dia. Então, e ao morar com ele, eu era obrigado a não só acordar antes dele, como dormir depois, né? Por quê? Porque eu preparava o chá para ele, aquela coisa toda. E com isso, obviamente, me levou a melhorar minha qualidade de sono e a qualidade de descanso para que eu pudesse
ter condições de atuar nesse dia a dia, né? Então foi muito interessante e com isso eu pude cultivar aquilo que hoje, né, o professor Julian chama de inteligência estratégica em todos os momentos da minha vida, mas principalmente nos momentos de crise. Mas com relação à primeira experiência que eu tive com o Patriarca Amuyat no nosso primeiro dia, talvez é isso que você estava se referindo, foi muito interessante porque a primeira coisa que ele falou para mim foi, que fique claro uma coisa, eu estou aqui para que você aprenda Kung Fu e não técnicas de Kung Fu. Você entende o que eu estou dizendo? E obviamente que eu não tinha a mínima ideia do que ele está falando, né? Primeiro porque eu não entendia bem inglês. Segundo porque meu conhecimento de Kung Fu ainda era jovem. Então aí eu concordei com ele, obviamente, educadamente, né? De maneira educada eu concordei com ele, mas de fato eu não tinha entendido o que ele falou, vim a entender algumas décadas depois.